Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e estou fazendo mais um vídeo com o tema Vale a pena investir em imóveis? Este é o episódio 3. Então vamos analisar. E é importante que você tenha uma visão de tempo do comportamento de taxa de juros, comportamento de inflação, comportamento da variação do preço dos imóveis. Nós vemos aqui essa linha em verde, que é a valorização ou até mesmo desvalorização de imóveis. A linha em azul é o IGPM e esse tracejado em vermelho é o IPCA. Então, há momentos em que os imóveis valorizaram muito mais do que o IGPM e o IPCA, mas há momentos em que ele valorizou menos. Então, depende. É preciso entender o contexto histórico e entender o que está acontecendo na economia do país com relação a crescimento do PIB, geração de emprego, que mais? Inflação. Então, todos esses elementos e também a taxa de juros Selic, porque lembra que as construtoras precisam de captar dinheiro em bancos para financiar a construção. Aqui nesse outro gráfico nós temos a passagem do tempo analisando nos momentos de cada governo. Isso também influencia o valor do imóvel, a valorização do imóvel. Então está tudo interligado. Inflação, taxa de juros Selic, IGPM, IPCA, políticas de governo, desemprego, redução de desemprego. Então está tudo envolvido no que diz respeito ao quanto vale o metro quadrado de um apartamento. Nesse outro gráfico nós vemos a comparação de apartamento com dormitório, com 2, com 3 e com 4. O retorno de um investimento de um imóvel alugado, ele é muito maior se o apartamento tiver apenas um quarto do que se ele tiver 4 quartos. Então, quanto mais quartos, quanto mais dormitórios tem um apartamento, menor é a sua rentabilidade anual. E aqui eu já tenho a análise feita com base na pesquisa da FIPZAP, que, diga-se de passagem, é excelente, que ele está organizado por valor do metro quadrado. Então, em julho de 2025, o maior valor em metro quadrado dessa amostra de 56 cidades foi Balneário Camboriú. Logo em seguida, quase ultrapassando Itapema. Depois Vitória, Itajaí e assim sucessivamente. Então nós temos aí, por exemplo, em Balneário Camboriú, o metro quadrado custando mais de R$14 mil, enquanto que em Pelotas custa algo pouco superior a R$4 mil. Então precisa ser levado em conta isto, né? Se vale a pena ou não investir em imóvel, depende muito de qual cidade é esse imóvel, depende de quantos dormitórios o imóvel tem, depende de muitos fatores. Quando a gente pensa em valorização, a campeã de valorização nos últimos 12 meses, olhando a database julho de 2025, foi Vitória, no Espírito Santo. Ela valorizou muito mais do que as outras cidades. E quando a gente volta uma tela e vê que Vitória, em termos de valor de metro quadrado, é a terceira colocada, se a valorização do imóvel em Vitória continuar no ritmo que está, logo ela ultrapassará Balneário Camboriú. Ok? O que mais que é importante? Voltando um pouquinho à tela anterior, Balneário Camboriú, que é a primeira em valor de metro quadrado, quando você vai para valorização desses metros quadrados, Balneário fica bem distante da primeira colocação. Está aqui Balneário. E Vitória, né? Interessante o comportamento de preços de imóveis de Vitória. Pegando esse gráfico de 2013 até agora, julho de 2025, você pode ver que a oscilação é bastante grande, né? Ficando abaixo essa faixa cinza aqui, essa sombra em cinza, o IPCA. Em alguns momentos ela está abaixo do IPCA, em outros momentos é até negativa. Depois eu vou pesquisar por que ela foi tão desvalorizada nesse período de 2017 até início de 2020. E depois uma grande valorização de 2021 até 2023.
uma queda e novamente em 2025 essa alta fortíssima. Eu vou investigar e talvez eu faça um vídeo sobre Vitória. Detalhe, os bairros aqui em verde escuro são os mais valorizados, e aqui é a região das praias, né, do litoral. E aqui está o valor do metro quadrado por bairros de Vitória. Então tem bairros que valem pouco, tem bairros que valem muito mais, né? Enseada do Sul vale 16.800, já no centro vale 3.600. Então também tem este detalhe. O valor do imóvel, que é divulgado pela FIPZAP, é uma média, mas precisa ver em qual bairro que esse imóvel foi construído. Em Vitória, eu já tive a oportunidade de passear em Vitória. Ela é realmente uma cidade muito linda mesmo. Vale a pena. Agora, o valor do metro quadrado em julho, eu fiz o destaque aqui para Balneário Camboriú, juntamente com o gráfico da valorização do metro quadrado. Então, Balneário Camboriú, que está aqui em primeiro lugar, se desloca bastante para a direita aqui. Em compensação, Vitória, que é a terceira em valor do metro quadrado, é a primeira em valorização. Uma outra cidade para a gente parar e pensar o que pode estar acontecendo. Brasília, que tem um metro quadrado caro, está aqui nesse ponto onde está essa seta vermelha. Quando se fala em valorização, na amostra de 56 cidades, é a última. Então, o que está acontecendo com Brasília? Aqui a valorização dos últimos 12 meses, a mesma pesquisa que eu mostrei no slide anterior, só que em ordem alfabética, né? Aqui a rentabilidade também com base em ordem alfabética. E aqui a rentabilidade anual, considerando não apenas o valor do imóvel, mas somando ao valor do imóvel também o valor do aluguel, a valorização do aluguel. E nesse primeiro gráfico, considerando se o apartamento está alugado para gerar renda, Vitória super campeã, Brasília a última colocada. Agora, quando eu pego a rentabilidade anual considerando o apartamento desocupado, esse gráfico aqui está em ordem alfabética, vocês podem ver que algumas cidades, Brasília, Diadema, Goiânia, Jabotão dos Guararapes, Niterói, Pelotas, Recife, Rio de Janeiro, Santa Maria, São Paulo e São Vicente, se o imóvel que você comprou para investimento estiver desocupado, estas cidades em vermelho aqui no gráfico geraram perda de valor. Esse mesmo tipo de análise, colocando em ordem de valorização. Vitória é incrível, quase o dobro do que a segunda colocada, que foi São João. Nesse gráfico, estou levando em conta a valorização do metro quadrado e o valor dos aluguéis. E também dos desocupados, ok? Agora eu tenho aqui um resumo mostrando a rentabilidade anual líquida de cidade por cidade em ordem alfabética. Então, se um imóvel, exemplo, em Aracaju está alugado, a rentabilidade líquida de imposto de renda e inflação foi de 10,23%, e se tivesse desocupado, teria rendido 3,59%. Então, a comparação aqui é nessa primeira coluna, em relação aqui, se o imóvel, a gente está comparando com a Selic. Então, nós temos poucas situações como a de Brasília, em que existe uma perda. Em cor de abóbora, aqui é quando eu tenho uma situação em que, no caso aqui do lado onde estou falando de Brasília, em que o imóvel valorizou, mas valorizou menos do que, por exemplo, a poupança. Em azul, esse azul escuro, é porque valorizou mais do que se a pessoa tivesse investido em título público, por exemplo, que remunera a Selic, que está em 15%. Então nós temos todos em azul escuro
imóveis que valorizaram a rentabilidade, juntando o valor do metro quadrado mais o aluguel recebido, todos em azul escuro, renderam mais do que a Selic, quando alugados, e menos, alguns quando estão aqui do lado em azul claro, menos do que a Selic, mas renderam mais do que a poupança, ok? Então é algo interessante para se ter uma ideia, né? Nós temos aí várias cidades que renderam, por exemplo, Guarujá rendeu 0,27 no imóvel não alugado. A poupança remunerou 2,66% líquido. E tem cidades em que houve perda mesmo. Mesmo juntando a valorização do imóvel pelo fato de não estar alugado, Diadema, a pessoa perdeu 3,73% no seu investimento, Goiânia 2,57%, Jaboatão do Guararapes 1,07%. Então, vocês percebem que existem cidades em que o investidor ganhou mais do que se tivesse aplicado em título público e mais do que a poupança. Tem cidades que ganhou menos do que se tivesse aplicado em títulos públicos, só que ganhou mais do que a poupança. Então, situações e situações. E aqui eu demonstro usando o exemplo Vitória do Espírito Santo. Essa primeira medida foi com um apartamento de 65 metros quadrados e 2 dormitórios. Então imagina, o apartamento custou, em função do valor do metro quadrado, R$912 mil o apartamento. Mais 21 mil da escritura, investimento total feito pelo investidor, proprietário do imóvel, R$933 mil. Apartamentos de 2 dormitórios, a média nacional de rentabilidade pelo aluguel é de 6,15. Então o valor bruto daria R$ 56.088. O valor bruto mensal daria R$ 4.674. Só que nessa faixa de aluguel mensal tem imposto de renda, que seria de R$ 389. E tem o que totaliza no ano R$ 4.600. A comissão anual da imobiliária, eu estou considerando aí 6% do valor do aluguel anualizado, e com uma inflação projetada de 5%, e com a valorização real do imóvel e a perda de valor pela inflação de 5%. Então, pela grande valorização de Vitória, esse imóvel que teve um investimento inicial de R$ 933 mil, mais a valorização de 217 mil, menos a perda de valor pela inflação de 45 mil, mais o aluguel líquido que foi gerado, esse investimento agora passa a ter um valor de R$ 1.153.000. Aí você compara esse valor dividindo pelo investimento inicial, 933 mil. Esse resultado representa o quanto gerou de ganho. Nesse caso, de um imóvel alugado em Vitória do Espírito Santo, com 65 metros e 2 dormitórios, a rentabilidade líquida de imposto de renda e inflação foi de 23%. Se o imóvel não estivesse alugado, a rentabilidade líquida seria de 17%. Lembrando que em um título público remunerado pela Selic, descontando imposto de renda e inflação, tem uma renda líquida de 7%. E a poupança não tem imposto de renda, mas você desconta a inflação, dá 2,66%. Então dá para perceber quanto que esse imóvel valorizou muito mais do que a Selic e muito mais do que a poupança. É quase 10 vezes aqui mais do que a poupança. Então, quem comprou um imóvel em Vitória teve um investimento melhor do que a aplicação em título público e teve um investimento melhor do que poupança, estando alugado. E não estando alugado, também foi melhor do que a título público, do que a poupança. E aqui o cálculo do imposto de renda, aquela faixa de valor, o cálculo é feito dessa forma, as partes pelas suas alíquotas e a soma das partes, o total geral do imposto de renda. Agora, a mesma cidade,
Se fosse um apartamento de 120 metros com 3 dormitórios, nós teremos essa outra situação. Mesmo assim, a rentabilidade fantástica, tanto alugado como não alugado. E aqui o cálculo do imposto de renda. O imposto de renda é bem maior por causa da faixa do valor do aluguel. Se fosse um apartamento com 160 metros quadrados e 4 dormitórios, nós teríamos uma rentabilidade também muito grande, tanto alugado quanto não alugado. E aqui o imposto de renda deste apartamento de 4 dormitórios. E aqui uma comparação dos apartamentos de 2 dormitórios, de 3 e de 4, os valores investidos e os valores atualizados, considerando a valorização do metro quadrado, a perda do valor pela inflação e também considerando como é que se fala? O valor do aluguel líquido. Se esse imóvel não está alugado, aí você tem que considerar como custo do proprietário o IPTU e também o condomínio. Então nós temos aí diferenças razoáveis, né? Quando está alugado e quando não está. E também você não teria o valor do aluguel, né? Complicado. Para quem está investindo, o ideal é que o imóvel esteja sempre ocupado. Mas Vitória foi algo fora da curva, tanto faz se o imóvel estava alugado ou não, a rentabilidade foi superior à Selic e foi superior à poupança, muito superior à poupança. E aqui a comparação dos 3 tipos de apartamentos, 2 dormitórios, 3 dormitórios e 4. A diferença de rentabilidade é pequena, né? De 23,62 para 22,54 para 22,13 em relação ao tamanho. Se não está alugado, de 17,46 para 17,42 para 17,40. Então Vitória foi fantástica, tá? Mas respondendo àquela pergunta inicial do primeiro vídeo, se vale a pena ou não investir, depende de vários fatores: crescimento do PIB, redução do desemprego, inflação, taxa Selic e qual cidade. Porque mesmo quando as coisas estão todas no bom caminho, dependendo da cidade, você vai perder dinheiro. Aqui, infelizmente, a amostra tem apenas 56 cidades. Mas se você considerar o tamanho da população das 56 cidades, é uma amostra muito representativa. Dá para se ter uma ideia geral. Ok, pessoal? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!